Próximo processo da pauta, número 80, de relatoria do conselheiro Pedro, Cooperativa ABC. Pedro, tem a palavra. Ok, presidente. No caso simples, presidente, a gente pode ir direto ao voto e dá para perfeitamente entender o caso. Pode ser? Pode, claro. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. A lei trata da definição correta da base de cálculo do PIS, atinente à incidência da contribuição sobre serviços de transporte, paga cooperativa e prestado por meio de seus cooperados. Como se observa, do procedimento fiscal resultaram 2 autos de infração, relativos a COFINS e ao PIS, decorrentes da mesma infração, no PAF números tais e tais, respectivamente. Em consulta ao site do CAF, percebe-se que o processo relativo a COFINS transitou em julgado com decisão definitiva da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na qual se reconheceu que a matéria envolvida nos autos foi discutida definitivamente em sede de repercussão geral nos autos do RESP número tal de Minas Gerais. Dessa forma, por se tratar da mesma matéria e períodos de autuação, aplica-se nesse voto as mesmas razões de decidido o acórdão número tal da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças, constante do processo número tal de COFINS, que explicita o conteúdo do repetitivo, conforme a seguir transcrito. Certo? Então, praticamente é a aplicação do repetitivo, né? Acho que é necessário ler, né? Então, vou ler ele aqui, viu, presidente? Pode resumir, pode ler de forma resumida, Pedro. Pode pular as partes que você acha que não deve. É porque depois que eu já mexi com ele, já foi tanta coisa, presidente, que a gente acaba esquecendo as coisas. Né? Ô, Pedro, então, a gente discutiu ele, se você quiser, a gente já discutiu ele em outros votos, inclusive meu, que a gente tinha pedido para separar de ato cooperativo e não cooperativo. Exato. E é porque o que decidiu é que o ato cooperativo típico, quando é a cooperativa com os seus cooperados, não incide PIS e COFINS. Então, o raciocínio do STJ é mais ou menos esse. Então, acho que, enfim, por mim não precisaria ler, mas vocês ficam à vontade. Concluindo aqui, o item 3 aqui tem, no caso dos autos, colhe-se a decisão em análise que se trata de ato cooperativo típico, promovido por cooperativa, que realiza operações entre seus próprios associados, de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS. Certo? Item número 3 aqui. Aí eu concluo aqui, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os valores autuados. Ok, está claro, está aplicando essa decisão do STJ, está claro para mim também. Colegiado aberto as discussões, o conselheiro está dando provimento ao recurso voluntário. Alguma consideração? Conselheira Maria? Com o relator. Maísa? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Eu também acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Próximo processo, 81, Transporte Sol, também de relatoria do conselheiro Pedro. Pedro? Ok. Trata os autos de pedido de compensação de débitos de PIS e COFINS com créditos originários do processo judicial, número tal, no qual se discutiu a inconstitucionalidade da cobrança do PIS com base nos decretos 2445 e 2449 de 88. O pedido de compensação foi totalmente deferido pela unidade de origem, pois a decisão judicial não teria reconhecido o direito à compensação. Em resignada, a empresa apresentou manifestação de conformidade, na qual apresentou as seguintes razões para a reforma do despacho decisório que negou o seu pedido de compensação. No tópico do direito ao crédito de PIS e a compensação deste crédito pela requerente, argumenta que o STJ garantiu expressamente à recorrente o direito ao crédito de PIS recolhido indevidamente, tendo em vista a incontestável declaração de constitucionalidade do decreto
2445/88 e 2448, bem como a compensação do PIS, do débito de PIS com tais créditos. No tópico da possibilidade de compensação de crédito de PIS com outros tributos, aduz que, no momento da apresentação das declarações de compensação em 2003, a legislação em vigor admitia expressamente a compensação em tributos de diferentes espécies. O evento, portanto, sujeito à avaliação, não é, no entender da requerente, o nascedouro do direito do crédito, mas sim a efetiva compensação ocorrida quando da vigência da Lei 9.730/96. No tópico falta de constituição válida dos créditos relativo aos pedidos de compensação, afirma que, como o lançamento de ofício é obrigatório para os pedidos de compensação apresentados antes de outubro de 2003, data de vigência da MP 135/2003, devem ser canceladas as exigências fiscais relativas aos débitos declarados nos pedidos de compensação formulados pela recorrente. E, ao final, requereu preliminarmente o cancelamento de ofício da cobrança do suposto débito oriundo do indeferimento do pedido de compensação, tendo em vista a falta de constituição válida dos créditos tributários. A contínua DRJ de Juiz de Fora, Minas Gerais, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos seguintes termos. Foi julgado aqui, foi negado o provimento ao recurso voluntário, né? A manifestação de conformidade. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente depois do presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. Em seu recurso voluntário, suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito alegadas na manifestação de conformidade, repetindo as argumentações. É o relatório. Pode dar seguimento? Sim. Tá. O recurso voluntário é tempestivo. Só estou alertando aqui, essa questão discutida aqui nesse processo é praticamente a mesma questão discutida ontem no processo de Renato, certo? Aquela mesma questão. Então, já vai até ajudar a antecipar a discussão sobre o processo dela, que foi para a vista de mesa, né? O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme antes consignado no relatório, a lei trata de pedido de compensação de débito de PIS e da COFINS com crédito de PIS decorrente de decisão judicial na qual se reconheceu a inconstitucionalidade do decreto 2445 e 2448, e supostamente o direito à compensação dos valores pagos a maior. O pedido de compensação foi totalmente indeferido pela unidade de origem, pois, segundo o entendimento do auditor, a decisão constante do processo judicial número tal não teria reconhecido direito à compensação, mas tão somente lhe foi concedido o direito de não recolher o PIS com base nos decretos-lei declarados inconstitucionais, sendo considerado improcedente o pedido de compensação. Para melhor compreensão dos fatos jurídicos que envolvem a matéria, reproduz o histórico da ação judicial constante do acórdão recorrido. A requerente impetrou o mandado de segurança, processo número tal, contra ato do delegado da Receita Federal de Belo Horizonte, objetivando a declaração de constitucionalidade e a compensação de tributos correspondente ao PIS, previsto no decreto 2445 e 2449. Cuida o presente mandado de segurança de recolhimento de PIS, PASEP, relativo a período de apuração de janeiro de 91, pois a interessada questiona no processo número tal, período de apuração a partir de fevereiro de 91. Conforme a sentença de folhas tal, foi julgado parcialmente procedente o pedido, sendo concedida a segurança apenas para estender o reconhecimento já existente no egrégio DRF da primeira região, no sentido de inconstitucionalidade do decreto 2445 e 2449, permanecendo a legislação antecedente a disciplinar a contribuição ao PIS. Contra a sentença, foram interpostos embargo de declaração objetivando a apreciação do pedido de compensação dos valores pagos a maior e o índice a ser utilizado para atualização monetária, expurgos inflacionários, tendo sido estes rejeitados sob o argumento de que a sentença embargada não havia concedido a compensação, nem a correção monetária, não havendo lugar para índice a ser declarado. O TRF da primeira região apreciou as apelações interpostas por 85, confirmando a sentença dada em primeira instância, bem como determinando a não realização da compensação, face a sua data anterior
o que não se coaduna com a via mandamental, exige prova pré-constituída não apresentada pelas empresas. As autoras apresentaram embargo de declaração no sentido de serem levadas em consideração as provas apresentadas pelas embargantes via DARF, e que demonstraram a liquidez e certeza do crédito a ser compensado. A quarta turma do TRF da primeira região rejeitou os embargos declaratórios. A interessada apresentou recurso especial contra o acordo da quarta turma do TRF, que reconheceu o incabível mandado de segurança para pleitear a concessão de compensação de créditos tributários. O colendo STJ reconheceu o recurso especial, decidindo no sentido do mandado de segurança ser via apta para a efetivação da compensação. Certo? A segunda turma do STJ apreciou embargos interpostos pelas autoras, decidindo no sentido de que os temas possibilidade de compensar os créditos do PIS e adoção de índices expurgados a serem utilizados na correção monetária desse crédito não foram decididos no tribunal. Por isso que o acórdão limitou-se a apreciar o não cabimento do pleito na via mandamental. O acórdão transitou em julgado em 30 de 6 de 99. Em virtude do acórdão acima, as autoras peticionaram junto à Secretaria, à Seção Judiciária de Belo Horizonte, para que apreciasse o pedido de compensação, tal como formulado. Contra a sentença que deferiu tal pedido, foram interpostos embargos de declaração que foram conhecidos e rejeitados, neste termo. O princípio da reserva de instância somente é verificável naqueles casos em que possa ocorrer a supressão de grau de jurisdição, o que não se dá no presente feito, pois o pedido de compensação e seus consecutários foi analisado no mérito pelo então juiz substituto desta vara, que indeferiu por diversos motivos, como é possível constatar nas folhas 158, 160, 166 e 242, parte final. B. Foi analisado no mérito do egrégio TRF da primeira região, que também a indeferiu por diversos motivos. Okay? Grifo não. Conforme o documento de folha 179 e 180, não houve recurso contra a improcedência do pedido na última decisão do juízo de primeira instância. Feitas essas considerações iniciais, passa-se a análise dos argumentos de mérito da recorrente. Conforme se percebe pelo conteúdo das decisões envolvidas ao caso, folhas 10 a 129, a recorrente obteve provimento judicial em mandado de segurança, ali reconhecendo o direito de não recolher o PIS com base nos decretos-leis que foram considerados inconstitucionais. Quanto à compensação, a decisão foi no sentido de negar a efetivação da compensação no âmbito do mandado de segurança, com justificativa nos seguintes aspectos. Primeiro, porque não é líquido o valor do PIS, não apresenta a impetrante o valor do crédito definido a compensar. Segundo, não apresenta o valor líquido a compensar do débito, seja o valor vencido, seja o valor vencendo. Terceiro, porque seu pedido de compensação é genérico para uma espécie de extinção de crédito tributário que prescinde de certeza e liquidez, portanto, de especificidade. Quarto, porque não vislumbra lesão a direito da impetrante diante da autorização clara do artigo 66 da Lei 8383/91 ao contribuinte para efetuar a compensação. Quinto, porque não pode o judiciário conceder uma ordem em aberto ao impetrante contra o fisco para compensar sem se saber com que, transformando o contribuinte em potencial credor do fisco. Né? A garantia da reserva legal, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, seria letra morta se assim autorizasse o judiciário. Sexto, porque falta o encontro de dívidas. Tá tudo certo aí, que eu não estou vendo vocês? Tá tudo ok? Estou ouvindo? Okay. Sim, da minha parte está tudo certo. Vocês não estão me vendo, não? Ok. Estou vendo todos. Tá, dando continuidade. Por essas razões, é improcedente o pedido de compensação pela via do presente mandado de segurança e da forma genérica como pleiteada. Como se percebe, não foi negado o direito de compensação da recorrente no referido processo. Apenas se entendeu que a via utilizada por meio de mandado de segurança seria inadequada para se pleitear a compensação de valores recolhidos indevidamente
pelos referidos decretos inconstitucionais. Seria a efetivação, né, dessa compensação. Nesse passo, embora a referida decisão não tenha reconhecido expressamente o direito à compensação da recorrente, entendo que esse direito lhe foi assegurado em vista de que foi reconhecido o seu direito de não recolher o PIS com base nos decretos-leis que foram considerados inconstitucionais. Bastando assim, essa declaração obtida no mandamos para viabilizar a execução na via administrativa pela compensação. Sobre essa força executiva das sentenças judiciais, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do parecer PGFN/CRJ, número 19/2011, posicionou-se nesse mesmo sentido pela desnecessidade de vir expressa na decisão judicial o direito à compensação, independentemente da modalidade de ação utilizada, bastando, para tanto, a declaração de inexistência/existência de relação jurídica tributária constante da decisão, quando dela puder resultar direito de crédito ao contribuinte autor, em razão de já ter ocorrido violação prévia ao direito, no caso, o recolhimento indevido do tributo, conforme denotam os trechos do parecer. Eu vou ler aqui. Nesse sentido, gozam de força executiva as sentenças exaradas em ações tributárias declaratórias juizadas após a ocorrência da violação de direito, cujo objeto seja restrito à obtenção de certeza jurídica por intermédio da coisa julgada material acerca da existência/inexistência de relação jurídica tributária, porque em tais ações, ainda que implicitamente, é possível identificar e extrair os elementos da obrigação devida, como sujeito, prestação e exigibilidade. Em outra linguagem, pode ser executada e, consequentemente, seu objeto de compensação, na medida em que a compensação constitui uma das formas de execução do julgado, a sentença que assegura ao autor o direito de obstar à exigência futura de determinado tributo pelo fisco, independentemente de constar, de modo expresso, no pedido de ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do autor face à Fazenda Pública. Em relação ao mandado de segurança, o exame do alcance da sentença nele proferida deve ser realizado a partir da análise da natureza da ação mandamental, combinada com o enunciado das súmulas 213 do STJ e 269 e 271 do STF. Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na assertiva de que o mandamos constitui meio hábil para a declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança. Nesse sentido, veja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de segurança se sujeita a dois regramentos. A, como o Wright alcança somente as prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva, no caso de não cumprimento da ordem, artigo 461 do CPC. Podemos tais valores, em consequência, ser objeto de compensação, súmula 213 do STJ. B. Inviabilidade da cobrança por meio de mandado de segurança dos valores referentes a parcelas pretéritas do ajuizamento do REIT e, portanto, referentes às parcelas pretéritas do ajuizamento do REIT e, portanto, impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação, repetição de débito, a satisfação dos créditos pretéritos, súmula 269 e 271 do STF. Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral, né, diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independente da denominação a ela atribuída, de tal
de tal maneira que gozará de eficácia executiva e, portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença tributária que, ao reconhecer a existência / inexistência de relação jurídica tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida, sujeito, prestação e exigibilidade. Destarte, no campo tributário, além das ações condenatórias, gozam de eficácia executiva as sentenças de procedência das ações declaratórias e mandamentais ajuizadas após ocorrida a violação dos direitos, no caso, o recolhimento indevido da exação pelo fisco, cujo objeto limita-se a impedir a constituição de determinado crédito tributário futuro, na medida em que o direito à satisfação do crédito, restituição via precatório ou compensação, figura como consectário lógico das ações de tal natureza e não necessita aviso expresso na sentença ou no pedido de ação. Observar a especularidade da ação mandamental listada nos itens 51 e 60 deste parecer. Nesse diapasão, em resposta à consulta formulada na nota técnica COSIT 18 de 2010, a certificação expressa na sentença judicial de direito creditório do contribuinte e da obrigação exigível correspondente, exemplo, sentença que expressamente certifica o direito creditório do autor e defere também de modo expresso o pedido de compensação formulado no exordial, não é condição indispensável para se atribuir executividade ao julgado. Pelo exposto, responde-se positivamente à pergunta formulada pela DESIT, essa é da Superintendência da 10ª, transcrita, item 37 da nota técnica COSIT 18 de 2010, acerca da possibilidade de serem homologadas compensações com base em decisões judiciais transitadas em julgado, quando não tenha sido objeto de ação judicial respectiva a existência de direito creditório em favor do contribuinte, do sujeito passivo, ou quando não haja na decisão judicial disposição expressa autorizando a compensação. Como visto, esta Procuradoria-Geral firmou o entendimento de que possuem eficácia executiva as decisões judiciais que se limitam a reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária quando delas puder resultar direito de crédito ao contribuinte autor, em razão de já ter ocorrido violação prévia ao direito, no caso, recolhimento devido do tributo. Assim, tais sentenças podem ser objeto de execução contra a Fazenda Nacional mediante compensação ou na forma do artigo 730 do CPC. Eu continuo aqui. O conteúdo do item 60 do parecer em comento foi posteriormente revogado pelo parecer PGFN/CRJ número 1177/2013, opinando pela possibilidade de compensação de prestações pretéritas ao ajuizamento do mandado de segurança, sem que haja um segundo juízo de certificação, nova ação condenatória, para que haja a satisfação do direito, conforme abaixo transcrito. Diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação ou créditos vicendos ou vencidos a propositura do mandado de segurança quando referentes à decisão mandamental transitada em julgado, que reconhece a existência da relação jurídico-tributária, independentemente de constar de modo expresso no pedido de ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do autor, face à Fazenda Pública, se nele for possível identificar e extrair todos os elementos da obrigação devida, como sujeito, prestação e exigibilidade. Aí, continuando aqui. Dessa forma, adota-se no presente voto o entendimento constante do parecer acima reproduzido, entendendo por consequência que a decisão judicial obtida pela recorrente é hábil suficiente para executar, na via administrativa, por meio de compensação, um indébito tributário surgido com a decisão constante no mandado de segurança número tal, que reconheceu o direito de não recolher o PIS com base nos decretos-leis considerados inconstitucionais e devendo, por isso, os autos retornarem à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito. Quanto à ocorrência de decadência do direito a pleitear a restituição, entendo que o prazo para o contribuinte executar o crédito reconhecido em ação judicial é de 5 anos da data do seu trânsito em julgado, por aplicação do inciso 1 do artigo 68 do CTN, conjugado com a súmula 150 do STJ. Aí eu reproduzo aqui, certo?
E aí eu concluo aqui. No presente caso, como o trânsito em julgado da ação se deu em 30 de 6 de 99 e a apresentação da DECOMP ocorreu em 28 de 7 de 2003, tem-se por tempestivo o pedido de compensação de créditos. Né? No que se refere à possibilidade de compensação com tributo de espécie diferente, aplica-se ao caso a súmula CAF número 152, né? Que autoriza essa compensação. As súmulas CAF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme dispõe no artigo 72, anexo 2 do Regimento Interno do CAF, o RICAF, né? Aprovado pela Portaria 343, de 9 de julho de 2015. Por fim, com relação à necessidade de lançamento de ofício para a cobrança dos débitos decorrente do indeferimento integral das compensações, entendo que a sua análise fica prejudicada, em vista de que, no presente voto, reconheceu-se a existência de direito creditório e as compensações realizadas serão reanalisadas pela unidade de origem. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a existência de direito creditório e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e suas respectivas compensações. Esse é o voto. Ok, Pedro, obrigado. Estão abertas as discussões. Mineiro. Sim. Faltou energia aqui. Voltou agora. Eu não sei se só voltou uma fase, mas não está ligando nada, o notebook não está carregando. A gravação ficou interrompida 1 minutinho. E agora, como eu só estou em uma tela, se eu abrir o voto, a gravação vai gravar o voto e não o vídeo. Eu acho que precisaria alguém... Eu liguei uma gravação aqui agora, no final do voto do Pedro. Eu acho que você está fazendo a gravação pelo próprio Jitsi, né? Dá errado? Tá, pelo tem que ser no OBS. Ah, então vou parar aqui, porque eu tentei, era o que eu tinha aqui, né? Eu não sei como que seria de outra forma. Que daí manda para o Dropbox meu. E aí eu mandaria para vocês. De qualquer maneira, você tenta fazer isso, Maísa, na pior das hipóteses. Não, então eu vou deixar gravando. Ótimo. E aí fica como... De qualquer maneira, está sendo gravado pela Janaína. Né? Isso. Eu estou preocupado porque não está ligando nada, e o notebook não está carregando. Eu não sei se queimou o carregador. Vamos torcer para não ter acontecido nada, mas já estamos no final dessa sessão. Nós vamos finalizar esse voto aqui. Né? Você não conseguiu... Vamos fechar esse voto, então. Abertas as discussões, alguém quer fazer alguma consideração? Podemos votar? Eu só relembrando que a gente votou isso também naquele acordo da Armico da Maria, 3402-007-059, de outubro de 2019, que aí agora o Pedro complementou com essa questão do parecer da PGFN, identificando nesse sentido. Então, ok. O efeito patrimonial. Tá certo. Então, Maria, tem a palavra? Eu penso de maneira diferente da Procuradoria, né, mas vou seguir, porque se ela acha dessa forma, que para mim o que ocorre é o seguinte, ele deixa de pedir isso, ele poderia pedir, além de, no mandado de segurança, como eu já vi muitos mandados de segurança com esse pedido, os que forem... os recolhimentos, né, que forem efetuados após a impetração, ele poderia requerer o direito, né, de restituição, compensação, mas ele não faz isso. Mas como a Procuradoria está abrindo mão dessa questão, né, eu acompanho o relator, na época que eu fiz o meu voto, mas eu continuo pensando a mesma coisa, para mim é um erro de processo, né, porque se ele não pede, né, não é por essa questão de efeito condenatório, porque acho que na compensação não precisa ter efeito condenatório, né? Pode ser só de declaração. Na restituição, que sim, teria que ter efeito condenatório, mas por essa questão dele não ter pedido, né? Ele poderia ter pedido, mas, assim, que foi da maneira como eu decidi a outra vez. Agora, como tem esse parecer, eu não conhecia esse parecer, então eu vou acompanhar o relator. Ok, obrigado. Renato, nós já estamos votando. Você vai... Não, tudo bem. De ordem? Você
consideração aí você faz na sua vez. Isso, ok. Obrigado. Maísa? Eu acompanho o relator, mantenho a minha posição. Ok. Cíntia? Acompanho o relator. Ok. Renan? Na oportunidade em 2019, se eu não me engano, eu acompanhei a Maísa e eu mantenho minha posição. Ok. Agora sim, Renata. Então, como a gente conversou ontem, inclusive, vai voltar à mesa, provavelmente, não sei, na parte da tarde, o outro voto. Nada obstante, o meu entendimento pessoal de que realmente é um erro procedimental, ontem o Pedro gentilmente nos cedeu a possibilidade da leitura dos pareceres, eu me debrucei sobre a tese, e como a própria Procuradoria já vem reconhecendo, em sendo posição minoritária, eu acabei, inclusive, quando chegar a hora, eu vou me pronunciar novamente com relação ao voto naquele meu outro processo, e eu acompanho o relator nesse caso, e muito provavelmente lá a gente eu alterei o meu voto, vou ler novamente para vocês dentro dessa nova perspectiva, assim como Maria falou, também não conhecia esse parecer, e aí, então, o que me fez refletir um pouco mais sobre a questão, motivo pelo qual eu acompanho o relator nesse presente processo. Ok, obrigado. Sabrina? Vou acompanhar o relator. Também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a existência do direito creditório e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e as respectivas compensações. Obrigado, Pedro. Agora, eu gostaria... Será que a gente não julga o caso da Renata, então? Exatamente. Esse é o ponto que eu gostaria de falar. Aí eu quero... Encerramos, então, gente, a pauta de ontem pela manhã e a pauta de hoje pela manhã. Agora a gente tem duas vistas de mesa e como o caso do processo 154, nós já lemos o voto, o relatório e o voto, ficou com vista de mesa. E o caso é semelhante agora. Cadê? É o tondo da Isso. Renata. Já está tudo lido, está em vista de mesa, em discussão de debate. A Janaína ela tem que sair meio-dia. Então, conseguimos já... O tema já foi debatido, é semelhante ao caso do Pedro. A gente consegue votar esse caso até meio-dia? Eu acredito que sim, gente. Então, como o processo ainda não foi integralmente julgado, eu analisei novamente a questão e mudei o meu entendimento sobre o caso. Como já está tudo lido, eu vou só produzir... Fazer emendar seu voto, o adendo. Então, você tem a palavra, Renata. Então, a gente vai julgar agora o processo que foi iniciado, o julgamento ontem no dia 23/6, na sessão da turno da tarde, às 14 horas, processo 154 da Tondo, de relatoria da conselheira Renata. Já foi lido o relatório e o voto. Tem a palavra, conselheira Renata. O voto está onde? No arquivo de ontem ou de hoje? Já está no... Eu botei junto na minha pasta, está escrito alterado novo. Ok, obrigado. Contrário? Aí onde eu faço esse adendo, né? Então, eu fiz referência também ao parecer que o Pedro transcrevi, não vou ler de novo porque ele acabou de ler, né? O parecer, assim como a emenda trazida de 2013, e coloquei, nada obstante, então, o entendimento exarado pela DRF e a DRJ, entendo que o direito pleiteado pelo contribuinte, ainda que parcialmente, aí a inovação do voto dele, foi garantido por meio da decisão transitada em julgado, assegurado seu direito de não recolher o PIS e COFINS na forma determinada pela 971 hoje, cujo alagamento da base de causa foi declarado inconstitucional pelo STF no bojo de ação mandamental impetrada, sendo suficiente para viabilizar a restituição do indébito na via administrativa mediante compensação. Aí eu fiz exatamente o entendimento com relação a esse parecer de 2019, número 19 de 2011, transcrevi parcela dele, fiz o adendo com relação ao parecer PGF 19 de 2011 com o 1177 de 2003, aí eu vou seguir, que é o que tem de novidade aqui. Portanto, a própria PGFN já vem reconhecendo a possibilidade de compensação de crédito vencidos a partir da propositura da ação, mesmo que o pedido de restituição via compensação ou restituição não tenha sido efetuado expressamente no bojo da ação mandamental. Inclusive, em caso semelhante, ex-colegiado, no acórdão número 3301007467, na sessão de 28 de janeiro de 2020, de relatoria do conselheiro Valcir Gassen, reconheceu o direito de crédito do contribuinte, tendo em vista a força, está escrito errado, eu vou arrumar,
a força executiva das decisões voltadas a uma prolatadas em mandado de segurança, conforme a ementa que eu reproduzi abaixo. As sentenças mandamentais gozam da eficácia executiva, os créditos pela decorrente poderão ser objeto de compensação, sempre que na sentença, ao reconhecer a existência ou inexistência de relação jurídica tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação, que é exatamente o que já constava dentro da questão do parecer. Então, desta forma, como o mandado de segurança foi proposto no dia 23/9 de 99, conforme folhas 44, com trânsito em julgado favorável ao contribuinte, todos os indébitos ocorridos após aquela data, ou seja, 23/9/99, poderiam ser objeto de compensação. Portanto, se as decompes foram transmitidas em 30/3/2007 e 20/4/2007, os indébitos objetos da compensação datam de 1º de fevereiro de 99 em diante, tem-se que devem ser reconhecidos os créditos derivados daqueles indébitos apenas no período de 23/9/99 a 30/3/2007 e 23/9/99 a 30/4/2007. Ante o exposto aí, é a novidade, né? Reconheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário apenas para reconhecer o direito à compensação dos indébitos de PIS e COFINS entre os períodos de 23/9/99 a 30/3/2007 e 23/9/99 a 20/4/2007. É, então, como voto, o novo voto. E aí eu abro a discussão para ver se vocês concordam aí só com a questão da parcialidade. Ok, Renato, obrigado. Estão abertos a discussão. Alguma consideração? É apenas a parte dispositiva, aqui você está parcial provimento para reconhecer. O Pedro, lá no final, ele mandou os autos à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez. Exato. Né? É só essa parte final que a gente sempre manda a unidade para reconhecer a certeza e liquidez, né? Eu faço esse adendo. Você reconhece a existência do crédito e pede para que a unidade de origem apure a certeza da liquidez desse crédito. Tá. Ok. Eu faço esse adendo e dou parcial provimento só para não englobar o período todo, que ele tinha pedido de fevereiro e a ação foi proposta em setembro. Então, esse período escaparia a análise aqui da compensação. A menos... Está colocando da data da impetração. E da data para frente, isso. Da data da impetração. Caso ele tivesse pedido, é o que a gente até falou ontem, né? Inclusive o pedido, aí tudo bem. Resguardaria, inclusive, os 10 anos, que naquela época ainda era o período dos 5+5. Então, seriam os 10 anos anteriores e todo o resto posterior. Mas com base nesse parecer que prevê, pelo menos, da data da impetração, ou seja, no caso aqui foi dia 23 de setembro de 99, então eu permito que seja homologado a partir daquela data e não datas anteriores à data do juizamento do mandado de segurança. Inclusive, o pleito do contribuinte foi assim, eu lembro da sustentação oral dele, que ele pediu da data da impetração também. Mas aqui no pedido do recurso voluntário não é isso que está escrito. Ele tinha pedido o anterior. período anterior, isso. Porque ele até citou esse caso do Valcir. Exato. Então, quer dizer, não foi exatamente daquele jeito. Ele pediu um pouco mais, eu só limitei o período. Beleza? Ok, podemos votar, então? Maria? Com a relatora. Maísa? Acompanho. Pedro? Com a relatora. Cíntia? Acompanho. Renan? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho. Então, eu vou ler aqui a parte dispositiva, ver se Renata e os demais membros estão de acordo. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial, né, provimento, né? Parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à compensação referente aos indébitos de PIS e COFINS entre os períodos de 23/9/99 a 30/3/2007, 23/9/99 a 20/4/2007 e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e as respectivas compensações. Ok. Que aí ajusto com a parte que o Pedro colocou no dele. Isso aí? Tá bom tamanho? Tá ótimo. Ok.
Nós já temos 10 minutos para o final. O outro caso é mais complicado, né? O outro processo é mais difícil, mas você que ficou de vista. Então, vai ter que discutir, porque eu até analisando aqui, é aquele que a gente que teria que avaliar se teria que declinar a competência. Então não é simples, não é assim. Esse aqui não, eu achei que fosse demorado, julgamos em 2 minutos, né? Então... porque esse de declinar, a questão é que dividir o período, a gente teria que avaliar isso, porque 99, só no período de 99 que teve essa junção com o imposto de renda. E para o período de 2000 para frente não teria essa discussão. Só que assim, o processo está como um todo, né? Eu não sei se a gente se poderia julgar ou se teria que mandar para a primeira sessão para eles fazerem essa separação e depois mandar para cá. Ele está meio... É isso que eu fiquei na dúvida, até pelo relatório, o auto de infração, ele está igualzinho que a Maria colocou no voto mesmo. Mas a gente pode julgar o sobrestamento. A gente pode julgar o sobrestamento, só que Porque a Maria já leu a questão do sobrestamento. Mas para sobrestamento tem que ter competência, né? Tem que ter competência. Mas você achou o auto de imposto de renda? Eu não vi referência em nenhum momento ao processo. No auto, ele não fala o número do processo do imposto de renda, mas no auto de infração ele fala que teve lançamento de imposto de renda. Porque uma parte de 99, inclusive o que é após o período que eu considerei decadência, né? Base de cálculo e o recolhimento é menor do que o devido declarado na DIPJ. Então, na DCTF, ele tem base de cálculo e recolhimento menor que o devido declarado na DIPJ. Então, eu não sei se realmente teve exigência de imposto de renda. Pela folha 152, Maria, tem uma planilha que o fiscal fez, que ele colocou assim, base de cálculo IRPJ e CSL. Ele faz aqui pelo menos um resumo de imposto de renda e de CSL. E para 99, que é para esse de janeiro a dezembro de 99, está na folha 152. Então, mas o que eu pensei que poderia ter ocorrido é que se ele... na DIPJ estava correto, né, o valor. O que estava errado era na DCTF, né? Na questão de PIS e COFINS, que talvez o recolhimento do imposto de renda tenha sido correto, né? Não sei. Então, por essas duas folhas aqui, do 151 e 152, ele coloca assim, receita bruta, base de cálculo do imposto de renda CSL por estimativa. Aí fala, base de cálculo do IR, depois IRPJ devido, declarado mais 15% e multa. Então, parece que teve lançamento. Mas, pelas folhas 151 e 152, dá a entender isso. E a base de cálculo que seria a diferença da DIPJ, que é o que está aqui na folha 150. Que daí ele coloca a base de cálculo do PIS e da COFINS. A base é diferente, é isso que a gente tem que... tá assim, contábil da IPJ. Aí tá, DIPJ, DCTF. Parece que o da DCTF para o IRPJ tá um valor e para o PIS e COFINS tá outro. Então... não está conclusivo ainda não, né? Eu vou dar uma olhadinha agora na hora do almoço também, acho que é bom a gente debater isso, porque assim, eu não sei, porque já voltaram muitos processos, eu não sei se a gente pode jogar o sobrestamento por mim, mas às vezes, minha preocupação é a gente começar esse julgamento, sobrestar e depois falar que a gente não tinha competência, né? Então, gente, vamos encerrar então a sessão da manhã, então. Okay. A gente... Pedro, a gente... Caiu alguém? Quem que caiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silvio Renan. Não, o Silvio está aqui. A Maria. É a Maria. A Maria. Vamos aguardar ela voltar. Maria? Maria? Eu acabei desligando. Então, vamos lá.
Pessoal, vamos encerrar então a sessão. Estamos encerrando a sessão de julgamento da manhã do dia 24/6, então, encerrando as gravações. Janaína.